É isso aí, meu irmão. Kiko DK, Heller Neves, direto da MDS TV, em mais uma programação, né? Um podcast da MDS. Eu hoje com um coronel super top, né? Um cara que tem feito a diferença na nossa cidade e tem mostrado um trabalho bonito, né? É o nosso coronel Varela, né? O como é que é? Dagmon, né? Pensei que tinha nada, é Dagmon Varela, né? É isso aí. Meu pai arranjou esse nome não, mas mas é legal, diferente, né? Seja bem-vindo, meu coronel, né? Vamos estar interagindo aqui juntamente com o nosso irmão Heller Neves, direto da Lojas Equipamentos Táticos, meu irmão, a loja do Guerreiro Urbano, né? Já entra aí, compartilha, curta, que hoje vai ter muita coisa legal. Faça pergunta aí pro coronel, beleza? Que ele está com certeza a postos aqui a responder, beleza? Compartilha, curta. Kiko DK e Heller Neves já está preparado, né, para perguntar mais uma autoridade da nossa cidade, não é verdade? Graças a Deus nosso podcast tem sido um sucesso total, entendeu, coronel? Graças a Deus. Então, o senhor está preparado? Preparadíssimo. Então, pronto. Já bateu continência? Então, pronto. Vamos começar o nosso podcast. Nosso irmão Sadraque, nosso diretor Sadraque já está dizendo, já está tudo ok. Então vamos lá, Heller Neves, comece aí a primeira pergunta do nosso coronel. É isso aí, primeiramente quero agradecer a presença do coronel Dagmon, né? Todos os nossos ouvintes, nossos seguidores que estão participando através do nosso WhatsApp 9944-1066, também pode passar pelo Messenger, fazer suas perguntas, e nós estamos aqui com o coronel com o intuito de nos informar sobre segurança pública, né? Segurança pública, educação é o que mais, né, tem nos afetado aqui no nosso estado. Coronel, desde que lançaram, né, que fizeram essa lei do desarmamento, na minha visão, eu creio que o povo parece que ficou mais desassistido. Me faça um comentário a respeito dessa situação da lei do desarmamento, que realmente foi a visão feita pela pessoa, né, que gerou essa lei. Bom, antes de responder a você, eu quero agradecer a todos os que seguem, aí, os seguidores, os ouvintes, a audiência, ao meu amigo Kiko aqui, que abre o programa parecendo que está no rodeio, né? Uma maneira alegre de abrir o programa. E você, Heller, obrigado. E a Amazonas Equipamento Tático, porque a gente não pode perder a oportunidade de difundir e divulgar nossa bandeira patriota, conservadora, armamentista. Então é mais uma oportunidade muito boa para que a gente fale a respeito. Mas respondendo a sua pergunta sobre o Estatuto do Desarmamento. O Estatuto do Desarmamento é uma lei muito cruel, né? Muito demoníaca, uma lei que desarmou o cidadão de bem. Como o próprio nome fala, desarmamento, ela foi feita para desarmar. Então nós somos contra essa lei, a gente faz propaganda dentro do possível junto com aqueles políticos que nós conhecemos para ver se muda algumas coisas. Foram mudadas com vários decretos feitos pelo presidente, mas muitos desses decretos foram questionados juridicamente e o estatuto acabou virando uma corte de retalhos, com muitos decretos e derruba liminarmente e portarias. Mas, de modo geral, para responder a sua pergunta, o estatuto ele foi feito para desarmar. E não cumpriu a finalidade que seria, a priori, diminuir a violência. Então, o que é que acontece? Durante toda essa vigência do Estatuto, a gente viu que os índices com violência com arma de fogo aumentou. Né? E agora aumentou por quê? Porque o cidadão de bem ele ficou desarmado, aquele que cumpre a lei, que quer fazer as coisas corretas. E o bandido, o criminoso, o estuprador, o traficante, ele tem acesso às armas. Então, na verdade, se a gente for fazer um levantamento, um estudo dos países, todos os países da Europa têm certo controle sobre armas. Né? Até nos Estados Unidos, que é bastante flexível, mas eles também têm determinados controles. Mas esses controles, como existe na Inglaterra, por exemplo, são controles que atingem uma parcela grande da população, inclusive os meliantes, os criminosos. O problema aqui no Brasil é que não atinge os criminosos. Então você vê, até é muito fácil a gente ver pela televisão, pela internet, o tráfico que tem arma à vontade, armas potentes, fuzis, etc. Então, em resumo, para responder a sua pergunta, o Estatuto de Desarmamento não se viu para o objetivo que se divulgou, né? Diminuir o índice de violência com arma de fogo. Ao contrário, só aumentou. Com a flexibilização de armas do governo Bolsonaro, a gente vê que a violência no campo caiu bastante
com as armas mais flexíveis para o pessoal do campo, e os estados que têm mais armas registradas oficialmente, é fácil ver isso pelas pesquisas, como os estados de Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, os estados do Sul, onde tem mais armas oficiais registradas, armas legais, a violência é menor. Então, mais armas, menos violência. Isso aqui é inconteste. Até para você ver que curioso, com a flexibilização de armas, teve um aumento de mais de 400% de registro de novas armas. E o índice de violência, de homicídio com arma de fogo caiu no governo Bolsonaro. Então, mais armas e menos ocorrências. Então, isso mostra o quê? Que as armas na mão do cidadão de bem, ela não causa mais violência, mais ocorrência. É uma defesa, né? Então o estatuto, ele não cumpriu a sua finalidade. Se cumprisse, não tinha essa quantidade enorme de homicídios com arma de fogo que teve até pouco antes do governo Bolsonaro. Então, se teve o estatuto do desarmamento, que desarmou a população, e o índice de homicídios com arma foi assustador, chegou a 61 mil casos, né? um número de guerra, né? Mata mais do que trânsito, etc., é porque o estatuto não funcionou. Então, para responder a sua pergunta, o estatuto foi um desastre. Foi o que eu comentei agora, né, Coronel? Realmente esse estatuto do desarmamento deixou o cidadão flexível, né? E nós ficamos mais à mercê da insegurança, porque o que nós estamos agora assistindo, né, pelas redes sociais, é que nós estamos vendo que a população está resistindo, né? Nós, graças a Deus, temos muitos policiais, até mesmo apaisando, né, que estão dando uma segurança para a população em geral, né? Você que acompanha a rede social, você vai ver que de vez em quando acontece um assalto e aparece ali um policial apaisando ou um segurança, né? Semana passada me parece que foi um segurança da segurança privada que estava armado e impediu um assalto, né? Então, quer dizer, se a população tiver um acesso, é claro que nós não estamos dizendo que todo mundo precisa ter arma, porque a arma ela precisa ser legalizada e você precisa passar pelos trâmites. Eu gostaria que o senhor comentasse a respeito sobre os detalhes, né? Como a arma pode chegar na mão de um cidadão, né? Qual seria os trâmites? Você precisa ter um cadastro, precisa ter uma empresa, né? Quais seria, assim, a flexibilidade para o cidadão do bem ter um armamento na sua casa e também aquele que pode portar, que existe o porte da arma, né? Você está no seu carro, entendeu? Bom, veja só, o Estatuto do Desarmamento, ele criou certas condições para que você adquira a arma para posse ou para porte. Nós não somos a favor de jogar arma para cima para que todo mundo tenha arma, em absoluto. Como você bem falou, tem os critérios assim, técnicos, né, e aqueles critérios administrativos para que a pessoa possa adquirir uma arma. Então, o próprio Estatuto, ele estabeleceu os critérios. Nós concordamos com esses critérios. O que não concordamos é porque chega um ponto que esses critérios são extremamente restritivos. Ele começa bem, para dar as condições para que você tenha a arma, estabelece... Uma ilusão, né? Então ele cria umas condições de você comprovar o trabalho, comprovar a residência, passar por um teste psicotécnico, passar por um teste de tiro, uma prática de tiro. Tudo isso é muito bom, isso aqui nós concordamos. O problema é que depois que você passa por esses critérios, aí vem um critério subjetivo. Na verdade, o Estatuto criou uns critérios objetivos, que são fáceis de ser atingidos, como comprovar trabalho, residência, passar por um teste psicotécnico, um teste de tiro. Esses critérios objetivos são fáceis. Aí depois passa para um critério subjetivo, no caso de um cidadão comum quiser adquirir uma arma fora clube de tiro. Aí esse critério subjetivo fica, assim, até agora não se sabe, não está assim definido o que é uma necessidade. Tem objetivo concreto. Então o que acontece na maioria das vezes, para você tanto adquirir como para portar, tem um filtro muito grande e na prática o cidadão deixa de ter acesso às armas. Mas vamos lá. Quais são esses critérios? Os critérios que o próprio Estatuto estabelece. Nós temos que separar em duas situações. Você só pode ter acesso às armas, pela nossa legislação, de duas maneiras. Ou você ter acesso às armas pelo sistema da Polícia Federal,
ou pelo sistema do Exército. O Exército ele tem um sistema chamado SIGMA, Sistema de Gerenciamento Militar de Armas. E a Polícia Federal tem um outro sistema chamado SINARME, que é o Sistema Nacional de Armas. Você só pode adquirir arma através desses dois caminhos. O SINARME é controlado pela Polícia Federal, por determinação do Ministério da Justiça, e o SIGMA é controlado pelo Exército, por determinação do Ministério da Defesa. Muito bem, vamos ver o caso do SINARME. O SINARME ele é responsável por uma fatia desse bolo de acesso às armas. As armas das empresas de segurança privada, as armas das escolas de formação de segurança, as armas dos guardas municipais, as armas dos vigilantes, as armas da Polícia Civil, as armas dos policiais rodoviários federais e policiais federais, fica pelo SINARME. O SIGMA, que é controlado pelo Exército, ele controla as armas de todos os militares da Força Armada, das polícias militares e dos clubes de tiro. Então o clube de tiro ele é controlado, fiscalizado e liberado pelo Exército. Quais são os critérios para responder a sua pergunta? Ambos os sistemas, tanto o sistema do Exército como da Polícia Federal, para que você tenha posse de arma, você precisa comprovar residência, comprovar uma ocupação lícita, ter as certidões negativas, que são as exigências da idoneidade, não responder a processos criminais. Não? Você pode responder um processo de separação, divórcio, muita gente confunde, um processo por dívida, não impede de você ter acesso às armas. Só aqueles processos que são criminais, principalmente aqueles que você foi processado por violência, agressão, homicídio, etc. Aí não passa na peneira. Então você comprovando esses critérios das certidões negativas, residência, trabalho, e você passa por um teste psicotécnico e pelo teste de tiro, um laudo de tiro por um instrutor credenciado pela Federal. Todos esses critérios formam um documento que é formalizado um processo que dá entrada à Polícia Federal. Um processo bem parecido com esse, da mesma maneira, se encaminha para o Exército, se você for sócio de clube de tiro. Qual é a diferença? A Polícia Federal, o SINARME, ele tem um foco na defesa pessoal. Então você entra com esse processo para ter a posse de arma. E a posse de arma é só para você deixar em sua residência, ou no local de trabalho, se você for o gerente ou o proprietário. Por exemplo, aqui no Amazonas Tático, poderia ter a arma de um proprietário, se ele for gerente ou se ele for proprietário. Já o SIGMA, que ele cuida das armas das Forças Armadas, e entra o clube de tiro. Então, para responder a sua pergunta, ou você tem acesso às armas pela polícia, ou acesso às armas pelos clubes de tiro. O clube de tiro é bem mais flexível, por isso que tem uma quantidade grande de pessoas que não conseguem o porte pela Polícia Federal e vão para o clube de tiro. Não que os critérios objetivos sejam diferentes. O Exército ele também é bastante exigente. Residência fixa, as certidões negativas de responder a processo. Mas o clube de tiro, por ser voltado à prática esportiva, ele abre um leque muito grande. Você pode ter acesso a muitas armas, inclusive a fuzis, carabinas, a armas que são restritas. E você pode ter de 30 a 60 armas. Pode ter até 150 mil tiros para a prática esportiva. Então, essa flexibilidade, esse acesso mais flexível pelo clube de tiro, leva as pessoas a procurar bastante o clube de tiro. Resumindo, para responder a sua pergunta, o que tem que se responder? Comprovar residência, comprovar trabalho, passar por um teste psicotécnico, passar por um teste de tiro e para adquirir arma a partir dos 25 anos, tanto para o Exército como para a Polícia Federal. A diferença está que a Polícia Federal ela concede o porte de arma para o cidadão comum. Então a polícia pode conceder a posse e o porte. A posse é mais fácil para você deixar a arma em casa. Agora o porte é bastante restritivo e praticamente a pessoa é muito difícil conseguir, porque tem um critério subjetivo, que é você comprovar a necessidade através de duas situações. É que você está sofrendo risco à sua integridade física ou que você exerce uma atividade profissional de risco. Só que o próprio Estatuto diz que essa comprovação da atividade profissional depende de uma regulamentação do Executivo. E o presidente regulamentou, mas foi questionado juridicamente. Então esse ano eleitoral isso não vai ser definido. Então está sob júdice, até hoje ninguém sabe quais são as atividades profissionais de risco. O presidente estabeleceu algumas profissões, inclusive profissão de advogado,
Mas como isso foi questionado, liminarmente foi cortado muitas dessas coisas do decreto. Tem um projeto de lei em andamento que deixou de ser aprovado, ainda não foi, está em tramitação, que vai definir isso. Mas em resumo, para você conseguir um porte pela polícia é muito difícil. Agora, o atirador esportivo tem um porte de trânsito, que isso aí seduz muitos atiradores, porque esse porte de trânsito você pode se deslocar da residência para o clube em qualquer horário itinerário, portando uma arma curta, revólver ou pistola, carregada, municiada para sua defesa e defesa do seu acervo. Então, devido a essa flexibilidade, muitas pessoas que não conseguem o porte de arma, elas procuram o clube de tiro, porque tem um porte que atende maior parte da necessidade no seu deslocamento. Né? É verdade, coronel. Não dá para entender quais são os critérios verdadeiros, porque o que acontece? Nós, cidadãos, nós precisamos estar andando com segurança, né? Quer dizer, você vai ter uma arma em casa, para quê? Se você pode ser assaltado na esquina, né? O colega, semana passada, foi assaltado na rua. A pessoa estava dentro do carro dele, ele foi assaltado. Quer dizer, se ele tivesse armado, talvez ele teria, né, uma reação diferente. Mas quer dizer, o que acontece? Eu vou comprar uma arma e vou deixar essa arma em casa. Aí o bandido entra, eu vou atiro no bandido e o que vai acontecer comigo? Veja só, se você tiver uma arma em casa para sua defesa e um bandido entrar, isso aí caracteriza a legítima defesa. Né? Isso na nossa lei, a nossa legislação, ela difere da legislação americana. Por exemplo, nos Estados Unidos, se você entrar numa residência, ele pode atirar. Aqui só caracteriza a legítima defesa se o invasor estiver com arma também. Esse que é o problema. Eu vou esperar ver, é aquele caso, né? Que a gente vê na Rede Globo. Quer dizer, o policial tem que levar o tiro para poder revidar. É uma coisa absurda. Existe um projeto de lei de uma excludente para melhorar essa excludente que já existe no Código Penal, para melhorar, considerando que o policial ele está nessa atividade, para que ele não responda nenhum procedimento até ser apurado realmente se houve legítima defesa. Porque a nossa legislação diz usando os meios necessários. Ele não considera meio necessário se você atirar em alguém desarmado. Mas como você falou, alguém que vai para sua residência à noite, daqui que você sabe se ele está com arma ou não, é difícil. Então existe um projeto de lei para mudar isso, para autorizar a pessoa a reagir numa invasão ao seu domicílio. Isso aí realmente existe. Agora, como você falou, tem que se mudar uma outra coisa que existe agora, essa posse de arma da Federal que você falou, mas eu vou deixar em casa para quê? Realmente, se você tem uma arma, principalmente pistola, que é uma autorização mais complexa, é uma arma que você precisa treinar para poder manusear bem. Se você tem uma pistola para deixar em casa, a legislação hoje, antigamente não permitia uma vez por ano que você poderia treinar. Aí baixou para 6 meses e agora já está 1 mês. Mas mesmo assim, diferente do clube de tiro, se você tem a posse pela polícia, a posse não pode. E você treinar no clube de tiro, você só pode fazer isso uma vez ao mês. Mas você paga uma taxa, é determinado horário que você pode ir e voltar, então é bastante desestimulante. A pessoa não fica estimulada a treinar. Isso cria um problema, porque você fica com a arma em casa e você não treina. Se você não sabe manusear bem a arma, principalmente uma pistola, que não é tão simples assim, você pegar e apertar o gatilho. Você tem que ter habilidade para você, na hora de usar, você ter tranquilidade para usar a arma. Se você não estiver com certo treinamento, que você só pode adquirir isso indo para um stand, se você não tiver, você vai se estressar com a arma e é pior, você morre com a arma na mão. Então esse critério da Polícia Federal, que não é culpa da polícia, isso é a própria legislação, de dificultar o treinamento para que você se desloque a um clube de tiro para treinar, e isso cria esse problema de a pessoa ficar com a arma em casa, tem um desestímulo para treinar, e se precisar não vai ser eficiente, não vai ter eficácia, né? Isso precisa ser mudado. Realmente, isso aí eu concordo contigo que uma arma em casa sem você poder treinar é melhor não ter. É verdade, coronel. Você está certo, é que tem que saber manusear, né? Então, o certo é procurar uma escola, né, de tiro. Mas a pergunta que eu tenho, por exemplo, o cidadão, todo mundo está agoniado, né? Está aterrorizado com tanta violência. E aí eu vou comprar uma arma aí de qualquer jeito. Quais são as penalidades de quem manusear uma arma sem autorização, né?
adequada com o senhor acabou de passar, qual é a penalidade dele? Penalidade, veja só. O cidadão de bem, as pessoas que cumprem a lei, é muito fácil você fiscalizar. Porque quem procura clube de tiro, quem procura federal para adquirir uma arma, não são bandidos, né? Em princípio você vê que são pessoas de bem. Até lá no nosso clube de tiro eu nunca vi nenhum bandido, chefe de facção ir lá procurar o clube para se filiar, até porque ele recebe voz de prisão na hora. Se for uma pessoa humilhante, ele não vai para clube de tiro. Mas se você for encontrado com uma arma, posse legal, que é um delito, o porte é outro. O porte é você estar na rua portando a arma. E a posse é você estar na sua residência, você não está portando, mas você tem a posse da arma. A penalidade é de 1 a 3 anos para a posse e de 2 a 4 anos de reclusão para o porte. Mas hoje, tanto um delito quanto o outro é afiançável. Você paga fiança e você não fica preso no flagrante, você responde em liberdade. Agora, a gente vê muito isso no interior. A gente vê muito isso, eu tenho andado aí pelas cidades maiores do interior para incentivar a construção de clubes de tiro, e você vê que o pessoal do interior, pela dificuldade de regularizar uma arma, tem muitas pessoas que são pessoas do bem, mas elas caem na ilegalidade porque a arma, muitas vezes, nessas cidades longe, fazendas, sítios pelo interior, é questão de sobrevivência. Você precisa de uma arma, tanto para você se defender de animais, como de pessoas, de criminosos. Veja o caso do Lázaro. Você se lembra a perseguição ao Lázaro? Sim. O Lázaro, ele passou numa fazenda quando estava sendo perseguido, e ele matou, estuprou pessoas da fazenda. E logo depois ele passou para outra fazenda que os proprietários tinham armas. Então nessa fazenda que ele matou as pessoas, ninguém estava com arma. Pois é. E na outra que estava com arma, ele não fez nada porque foi... Botaram ele para correr, né? Botaram ele para correr. Então você vê que as armas, na verdade, na maioria dos casos, elas salvam vidas. Então, já está como é que fala? Afiançado. Não era quando foi feito o estatuto. Isso, eu lembro ele disso. estabeleceu que o porte legal de arma era inafiançável. Mas hoje, devido às mudanças da lei, ele passou a ser afiançado. Sim, mas o mais certo é você, né, cidadão de bem, né, procurar os meios direitos, tudinho, fazer tudo direitinho. Mas aí eu quero, como o nosso coronel falou, né, você fazendo escola de tiro, você tem um documento que pode manusear a arma da escola, né, como se dizer isso, né, do pátio de tiro até sua casa, da casa, não é verdade? Aonde que eu posso procurar, né, essa escola de tiro? Olha, veja só, aqui é escola ou academia? Nós temos nós temos duas pessoas jurídicas que são autorizadas a ensinar a prática do tiro. A maior, mais conhecida, são os clubes de tiro. Isso aí é previsto no próprio estatuto. Os clubes de tiro são associações, né? Não são empresas privadas, então são formadas por sócios que pagam determinados valores para continuar sócio. E os clubes de tiro, aqui em Manaus tem 5 clubes, todos são clubes bons, que atendem perfeitamente a demanda. E o clube ele ensina oficialmente a você a manusear arma para a prática esportiva, também para a defesa. Muita gente pensa que o clube é só para a prática esportiva, não é. A maior parte das atividades do clube é voltada para a prática esportiva. Mas tem também uma autorização legal para que o clube exerça uma atividade voltada para a defesa. Exemplo, vigilante, escola de vigilante. Para treinar tiro, precisa de um estande credenciado. Via de regra são os clubes de tiro. Então os clubes de tiro, eles têm um segmento também voltado para a defesa, que é treinar vigilantes e é fazer laudo de tiro para que o cidadão adquira arma para posse ou porte, que também é voltado para a defesa, não para a prática esportiva. Então, respondendo a sua pergunta, os clubes de tiro, na sua maioria, quase a totalidade, são os estabelecimentos credenciados para isso. Mas existe pelo próprio estatuto, existe também escolas de treinamento, que não são clubes, mas são centros de treinamento que podem pedir ao Exército uma autorização para ministrar curso. Então isso aí chama de as escolas de treinamento de tiro. Essas escolas de treinamento de tiro, elas podem também ensinar, sem ser clube. Ela registra no Exército, CNPJ, que ela ministra curso e o Exército faz uma vistoria e concede autorização. Então nós temos os clubes, que a grande parte são os clubes. Nós temos as escolas de tiro
E ainda temos uma terceira pessoa jurídica, que também pode ensinar a prática de arma, mas é específica para vigilante. Verdade. São as escolas de formação de vigilante. Mas as escolas de formação de vigilante só podem ensinar tiro para vigilantes. Ah, então já está especificado, né? Escola, clubes e... Escola de vigilante. São vigilante. 3 entidades, são 3 pessoas jurídicas, isso é pouco conhecido pela população. São 3 personalidades jurídicas que têm autorização do Exército, que podem receber para trabalhar com arma de fogo. São os clubes, na maioria, que são os mais conhecidos. Tem as escolas de treinamento de tiro. Aqui em Manaus parece que só tem uma escola de treinamento de tiro, mas é bastante conhecida. Tem a escola da CBC, que é um centro de treinamento de tiro. É a segunda personalidade. E tem as escolas de formação de vigilantes, que podem ter um estande de tiro, mas aí é específico para o vigilante. Os clubes e as escolas de treinamento de tiro é para a população em geral, né? Fora essas 3 personalidades jurídicas que podem trabalhar com arma de fogo, só existe outra hipótese, que são os estandes dos quartéis e dos órgãos de segurança, de Secretaria de Segurança. E via de regra, os quartéis da Polícia e da Força Armada e da Polícia e os órgãos de segurança pública, Secretaria de Segurança Pública dos Estados, têm os estandes, mas esses estandes são voltados para os policiais, né? Para treinar os seus homens. Aí, ó, nós estamos aqui com o nosso coronel, né? Passando essas informações muito boas. Já quero agradecer a todos que estão curtindo, compartilhando. Realmente hoje, o coronel mandei o link para uma moçada, né, Sadraque? E o pessoal está reclamando que a internet realmente desde de manhã, são 400 mega que tem lá em casa e está muito ruim a internet. Então, não sei por que hoje, não sei se é o dia de hoje que a internet está ruim na cidade. E muita gente doida para assistir, né, e não está conseguindo. Mas depois vamos compartilhar, curtir o vídeo, porque está sendo muito interessante esse papo aqui com o coronel. E tá abrindo mais a nossa mente, né? Não é verdade? Não, estão gravando, tem tudo aí. Daqui a pouco a gente vai... Tem um ao vivo e um gravando. Isso, está gravando, a gente vai continuar divulgando. E é muito bom, coronel, ter aqui o senhor. E graças a Deus tem sido uma benção esse podcast com as autoridades, né? O coronel não foi diferente. E se eu quiser me procurar, o senhor é clube ou escola? O senhor... Os nossos são clubes. O senhor é o clube, né? Nós temos um clube em Iranduba, que é o CTA, né? Clube de Tiro do Amazonas. Temos um clube, também Clube de Tiro do Amazonas, próximo à Delegacia Geral, em frente ao Sambódromo. Mas é indoor, é um clube fechado. É um clube fechado indoor, que ele está pronto, já foi aprovado toda a sua documentação pelo Exército, está aguardando só a liberação para uso. Que da ladeirinha, né? Exatamente, isso. Esse clube indoor, ele é para atender um determinado mercado, aquelas pessoas que querem fazer treinamento rápido, treinamento básico, que estão iniciando. Porque os clubes indoor têm restrição, né? Tem limite, não tem grandes espaços. Mas nós fizemos esse clube mais com a intenção daquelas pessoas que precisam treinar de uma maneira rápida, próximo, que é uma localização boa. Sim. E ele será o primeiro clube aqui no Norte e Nordeste a funcionar 24 horas. Que bom, né? Que será uma novidade. Porque tem pessoas que querem mesmo treinar à noite. Quer treinar meia-noite, quer treinar 5 da manhã. É o tempo, né, também. Exatamente. Então a gente vai fazer isso para que tenha mais um tipo de serviço diferenciado. Porque poucos clubes funcionam 24 horas, mas esse nosso aí funcionará 24 horas. Que bom, coronel. Olha, é muito bom. Você que tem, né, empresários, pessoas comuns, como o coronel acabou de falar, que gosta, né, também da prática de tiro, não é verdade? E tem uma arma que ainda não está legalizada, vá lá, legalize, né? Não é, tem uma burocracia, mas hoje está sendo mais facilitado, como o senhor falou, né? Não tem lá mais como era antigamente. Não, o governo Bolsonaro, ele flexibilizou e incentivou, porque é uma bandeira conservadora. Né? Então toda essa bandeira bolsonarista contra aborto, contra a corrupção, contra a violência, contra a proteção à criminalidade e contra a ideologia de gêneros, que são bandeiras que a gente abraça e defende também. Então, não tenho nada contra quem defenda o Lula, que defende o lado dele, nós defendemos o nosso lado. Mas todas essas, com essa flexibilidade, veio muito à tona a questão do armamentismo, né? E da defesa da posse de armas e do porte de armas. E como você falou, a possibilidade de legalizar, a possibilidade, dependendo da situação. Nós temos um escritório que trabalha só com isso, né? Obrigado.
Nós temos um escritório lá no CTA que ele trabalha com essas questões de transferência de arma, legalização de armas. Tem situações que não dá para regularizar. Essas que não tem como regularizar, a situação é somente entregar mesmo. Não tem, mas tem situações, porque as situações de armas tem várias hipóteses. Tem hipótese que acontece muito. O falecido deixa a arma e os herdeiros não sabem como proceder. Então, isso é uma questão muito comum. Aí fica todo mundo desesperado. O que vou fazer se morreu meu pai, está cheio de arma? A família não sabe onde está documento de arma, não está nada. Mas existe solução para isso. Existe como regularizar as armas. Explica, né? Nosso escritório já acompanhou vários casos desses. Quais são os passos, como proceder para regularizar armas que são oriundas de herança. De herança, né? Às vezes o pai guardou a vida todinha, foi coronel, como o nosso coronel aqui, né? Tem coleção de armas, às vezes. Porque eu tinha um tio que tinha, coronel, ele era da PM, só que ele tinha uma coleção de armas. E tudo legalizado. Quando as armas são de falecidos militares, mas fica mais fácil de a pessoa resolver. Mas tem muitos casos de armas que são pessoas que falecem e não legalizaram nada. E os herdeiros não sabem o que fazer. Isso. E acaba ele ficando numa situação irregular. Tem que entregar as armas, tem que entregar. Dependendo do caso, sim, mas muitas vezes não. Ele pode passar a arma para a propriedade dele através de um processo junto à federal. Recebi, né? O meu pai né, deixou essas armas, não sei por onde vai o documento, mas eu quero legalizar e eu quero continuar com as armas dos meus. Pode fazer isso. É isso mesmo. É o mesmo critério como se a pessoa fosse adquirir uma arma. Mas coronel, mais uma pergunta, né? Por exemplo, eu recebi uma herança tenho 10 armas lá. Quando eu levo lá para legalizar, eles inutilizam ela? Não, veja só. Ou não? Não, se você, como aconteceu na campanha do desarmamento, que ainda pode ser feito hoje, se você não tem interesse na arma, você ou falecido foi herança, ou você comprou a arma há muitos anos e se arrependeu, não quer mais, você pode vender essa arma para uma outra pessoa que ela atenda os mesmos critérios como se fosse adquirido no comércio. A pessoa tem que comprovar residência, trabalho lícito, passar pelo teste, tudo isso pode acontecer. Se você não quiser vender a arma, transferir para ninguém, aí você vai entregar a arma à Polícia Federal ou ao Exército se você for de clube de tiro. Fazendo isso, a arma ela vai cair para destruição mesmo. Isso. Né, eu digo assim, né, porque eu tinha uns primos, né, que herdaram umas armas, só que eles mesmos inutilizaram. Como assim? Os gatilhos, eles quebraram a parte que era aqueles da antiga, né, aqueles tamborzão, então eles quebraram a parte de bater o tambor, fizeram alguma coisa para que a arma não viesse mais ser utilizada, mas que eles guardaram, né, a arma era do meu pai, né, eu vou guardar, mas eu vou quebrar isso aqui para não para não usar. Esse procedimento de você inutilizar a arma, você mesmo, né? Ele não evita que você possa ser assim responsabilizado por uma posse legal, mas apurando-se o caso, isso não vai ter consequência penal. Por quê? Porque existe uma figura no direito que chama de impropriedade, impropriedade do objeto. Então, por exemplo, se você atira em alguém com uma arma que ela não tem munição, ela é própria com tiro. Então não tem como funcionar. Então existe essa figura jurídica de, por impropriedade do objeto, não se pode consumar um delito. Então uma pessoa que tem uma arma que não funciona, ela não pode ser responsabilizada assim, porque a arma não atira. É por isso que toda ocorrência com a arma vai para uma perícia, para ver se realmente a arma funciona. Porque aí se eu lhe ameaço com uma arma, por exemplo, eu lhe ameaço com a arma de airsoft, então eu não posso ser condenado porque essa minha arma... não ia para matar mesmo. Não ia matar mesmo. Isso chama impropriedade do objeto. Então, as pessoas que fazem isso, ela pode se livrar de uma condenação judicial. Mas o bom mesmo é ela tentar regularizar, entendeu? O Sadraque estava fazendo ali uma pergunta ali, ó, nosso diretor, né? É que nem pega aqueles bandidos com aquelas armas de brinquedo, é isso, né, Sadraque?
né? A perícia vai pegar a arma, vai ver que era inútil, que era só para assustar a pessoa. Por exemplo, foi pego roubando com arma de brinquedo. Qual é ele vai preso com arma de verdade? Vai, mas aí é o seguinte, aí a figura já muda pelo seguinte, quando a gente diz que um cidadão de bem está com a arma, que ela não funciona, é diferente de um bandido, porque, porque o bandido, ele, quando ele está com uma arma e que ele assusta o cidadão, então ele pode ser condenado sim, porque para o cidadão aquela arma era de verdade. Isso. E isso pode reverter um caso contrário, que é o seguinte, é você atirar, e isso aí é considerado legítima defesa, que no direito se chama de legítima defesa putativa, imaginária. Você não tem como saber se aquela arma realmente é de verdade, e as armas hoje que são simulacros são bastante parecidas, né? E acontece muito caso de uma pessoa armada reagir contra uma ameaça de uma arma de brinquedo, e ele pode alegar legítima defesa. Porque porque tem armas que até os peritos, eu tenho algumas armas de airsoft que eu mesmo que conheço bem de arma, se fosse ameaçado eu não saberia. São muito idênticas, né, às originais. A legislação manda colocar uma ponta de laranja, mas os meliantes cortam essa ponta. Eles cortam. E isso engana até perito de arma, assim, uma certa distância. Via de regra, esses ataques são feitos em pouca luminosidade. Acontece muito casos de policiais e cidadãos armados reagir contra pessoas que estão com arma de brinquedo. Porque não dá para você distinguir. A intenção foi maldosa, né? Então nós temos que nos defender como podemos, né, Coronel? Coronel, é o seguinte, o que acontece? Eu quero ser vigilante, vou fazer um curso para mim ter uma arma, mas eu vou ser um curso para mim usar arma a serviço, né? Então o que acontece? As pessoas estão tendo uma ideia diferente, né? Eu vou fazer um curso para mim ser vigilante, quer dizer, eu não vou ser vigilante, o que eu quero fazer é ter uma arma em casa, quer dizer, não vai servir de nada esse curso. Não, o curso de vigilante é específico para que ele trabalhe numa empresa. Ele não pode trabalhar. Isso. Você tocou num ponto importante. Andar armado a serviço. Tem muitas pessoas que pensam que o vigilante ele pode praticar atividade de uma maneira individual. Não pode. O vigilante ele só pode trabalhar vinculado a uma empresa, porque a arma que o vigilante vai usar, se ele quiser adquirir uma arma para ele, pessoa física, ele tem que passar por aquele critério. Ou vai para um clube de tiro ou ele vai para a Polícia Federal. Mas o vigilante ele só pode trabalhar com a arma da empresa. A empresa de vigilante responde a arma. Aquele local da registrado. E ele só pode trabalhar enquanto estiver exercendo atividade. Você tocou num ponto importante. Tem muitas pessoas que querem ir fazer um curso de vigilante pensando que podem trabalhar com a arma individualmente. Não, eu sou vigilante, eu posso comprar uma arma e eu vou fazer um serviço de segurança privada. Não, não pode. Ele tem que ser contratado por uma empresa. A empresa registra ele registra seguindo a lei trabalhista, e o vigilante ele tem o porte do vigilante, porque existe vários tipos de porte. Porque ele vai deixar de ser vigilante para ser um segurança, então é outra situação. Existe vários portes, como eu falei. Tem o porte dos magistrados, dos promotores, tem o porte dos militares, tem o porte do atirador esportivo e tem o porte dos militares. Tem o porte do atirador esportivo e tem o porte do vigilante. Cada um nas suas classes, né? O porte de vigilante é para ele trabalhar na sua atividade ali e com a arma da empresa. Agora tem uma situação um pouco diferenciada. O vigilante, se ele tiver o curso de segurança privada, de segurança pessoal, que a gente chama de VIP, né? Segurança VIP, segurança de dignatários, de pessoas, uma empresa de segurança privada, ela pode dar um porte de trânsito a um vigilante. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Chega uma autoridade, vamos supor, um dignatário, uma pessoa que precise ser protegida por ser uma pessoa, um grande empresário que tem recurso, tem medo de sequestro. Então vamos supor que um artista, ou vamos lá, o Neymar veio visitar Manaus e passar um mês de férias aqui. Ele contrata uma empresa para segurança privada. Isso pode, o vigilante pode estar andando com a arma para proteger a pessoa. Mas esse contrato é feito pela empresa de segurança junto com a pessoa interessada. Isso aí é autorizado pela federal. Enquanto essa pessoa está a serviço, ele vai, o Neymar está aqui protegido pela empresa de segurança.
tem 2 vigilantes, ele quer ir em Figueiredo, aí o vigilante vai com a arma para lá. Aí ele pode, é a única hipótese que o vigilante pode transitar com a arma. Isso. A pessoa protegida foi no shopping, o vigilante pode ir no shopping. Não tem mais que cuidar da pessoa, Não. aí devolve a arma. Devolve a arma para a empresa. Exatamente. Isso são vigilantes trabalhando para pessoas que contratam para serem protegidas. Na atividade, né? Na atividade. Não é... Uma arma funcional, né? E não é a arma dele. E outra coisa, não são... esse contrato, via de regra, não é para a autoridade pública, né? Porque a autoridade pública, governadores, presidente, ministros, eles têm uma proteção estatal, tem um Estado que protege, né? Via de regra são policiais federais, se forem autoridades federais, ou são policiais estaduais, civis ou militares para proteger a autoridade do Estado, né? Quando não é autoridade, não é funcionário público, é que entra a escola de vigilante, com um vigilante para proteger aquela pessoa. Mas fruto de um contrato com a empresa, não é o vigilante individual. E se o vigilante quiser comprar uma arma? Ele faz o processo, né? Que o cidadão comum faz. Isso. E Sadraque já está me dizendo ali que falta 1 minuto para a gente finalizar. Quero agradecer a todos aí, né? Eu vou para as considerações finais aqui do nosso coronel. Beleza? Foi uma conversa muito boa. Se não fosse a internet, né? A gente ia levar até mais horas, né, Sadraque? Sem internet, só Jesus na causa, meu irmão. Deixou um monte de seguidores nossos aqui mandando mensagem no zap aqui. Kiko, eu não tô conseguindo acessar, tá travando meu celular, mas é lá, aqui tá tudo ok. Entendeu? A filmagem tá tudo tranquila. Graças a Deus, tá dando tudo certo, né, Sadraque? Aí, Sadraque já deu sinal. E graças a Deus a internet está saindo legal aqui. Mas realmente a internet em Manaus está deixando a desejar demais. Né? Mas já quero agradecer a todos aí do portal MDS TV, do programa Marketing de Sucesso, o Euler Neves da Máximos, né? Raio Máximos, e também nós estamos direto da Amazonas Equipamentos Estáticos, a loja do Guerreiro Urbano. Você já conhece aqui? Já conheci. Manda um alô aí para essa loja, professor. Não, olha, um alô para todo mundo aí da Amazonas, e inclusive eu já fui cliente, já comprei aqui. Tenho equipamentos que eu comprei aqui já há uns 2 anos. Mas é muito bom, está de parabéns o estoque, está de parabéns pelo equipamento, pelo material. Isso também contribui para a segurança. Isso. Porque uma das coisas que você tem que fazer para a segurança, né? A segurança tem vários componentes, mas um deles é equipar bem. Isso. E aqui tem equipamentos muito bons. Completos, né? Fardamento para escola militar, né? Exército. Tem equipamento tático aqui, que é bom para a polícia usar, né? Que é instrumento de trabalho. Está de parabéns aqui a loja. Eu fico muito feliz pelo convite, agradeço mais uma vez. Infelizmente teve alguma dificuldade na internet. Isso. Né? Mas pode ser algum petista que fez alguma coisa aí. Na hora que a gente estava tentando falar. Né? O nosso coronel super irreverente, meu irmão. Muito bom conversar com o senhor, entendeu? A gente já trouxe 2, trouxe o delegado Costa Silva também, que foi uma benção. O outro foi o sargento Coutinho também. Rapaz, contou muita piada aqui pra nós. O senhor não contou nenhuma piada ainda pra nós, não. Tem alguma aí? Tem alguma situação aí pra nós? A situação, né? Uma situação. Não, assim de imediato, deixa-me ver. Deixa ele pensar. Não veio nenhuma. Eu tenho algumas piadas assim, mas eu vou deixar para depois porque esse período ainda não pode, né? O tempo de aluno que o senhor teve na academia, né? No meu tempo de quartel, coronel, olha, eu rapaz, de serviço, de vez em quando, né? Tinha aquelas fugidinhas que só soldado é uma benção, né? Não, quartel é muito fácil você. Olha, eu passei minha vida toda dando instrução para soldado, então se a gente for contar história e aí é demais. Uma vez um soldado perdeu a tampa do cantil e eu vi que a tampa do cantil, o cantil onde levava, você sabe, né? Então a tampa tinha perdido. E o soldado era muito bisonho, né? Que bisonho a gente sabe. E eu fui reclamar do soldado: olha, volte e vá procurar sua tampa do cantil. Aí ele foi procurar e perdeu o cantil. Aí ele voltou sem o cantil. Eu falei, pô, duas vezes. Eu falei, pô, cadê a tampa do cantil? Aí ele, cadê o cantil? Aí eu perdi o cantil. Tem que sair uma nessa, Draca. O nosso diretor tá ali morrendo de rir, né? Cada situação. E aí, coronel, qual foi a punição? Qual punição você dava para esse rapaz aí? Bom, hoje eu não sei se pode fazer isso, mas na época ele passou, a gente estava no acampamento, né? Aí ele passou a noite dentro do igarapé lá. Tá vendo eu? Ficou no igarapé, até apareceu o cantil dele. Coronel, esse aqui passou muitas noites dentro da água. Passou. Não era água não, era na lama mesmo. Né? Esse aqui era daquele jeito. Mas isso aí, foi o nosso coronel aí, muito reverente, cara.
Uma conversa muito agradável, né, Sadraque? Sadraque aí tá aí dizendo que tá tudo ok. Muito obrigado, coronel. Só pode mandar alô para quem o senhor quiser, suas considerações finais. Olha, eu agradeço aqui o convite, foi um papo muito gostoso, consegui responder a todas as perguntas, fico à disposição, tem o nosso contato, se botar lá no Google Clube de Tiro do Amazonas, tem o meu contato, tenho o maior prazer em receber, agradeço aqui ao Amazonas, agradeço a vocês, bastante descontraído, perguntas muito pertinentes. E eu deixo aqui um alô a todo o pessoal amante do tiro, amante das armas, e os números são muito a favor da nossa bandeira, né? A bandeira armamentista é uma bandeira que tem muito a ver com liberdade e a gente deve defender. Eu deixo um alô a todo o pessoal do CTA, da PECAP, promotor Fernando Lopes, nosso grande amigo, aos meus funcionários queridos, ao Valesca, à segurança, um abraço a todos e estou às ordens, e a vocês dois que me deram essa oportunidade. Perfeita continência, viu? Perfeita continência de ambos aqui. Um forte abraço, estou à disposição de todos. Então isso aí foi mais uma programação dessas considerações. Queremos agradecer a participação do Coronel Varela, né, que esteve conosco. Isso é verdade. E no decorrer da semana, se não der nessa, na outra nós vamos chegar ali no CTA com o senhor, fazer uma visita. Vamos fazer umas filmagens lá. Fazer uma filmagem ali, né? Olha, e você que precisa, você que vamos gosta, você que drone, quer, né? Fazer o clube, né? Quer participar do clube de tiro, coronel, basta procurar pelo YouTube, pelo Facebook, se quiser dar o telefone. Se entrar no Google aparece, mas nós temos Como lá. é que eu acho lá no YouTube? O telefone, o nosso telefone que mais contato é o 991 32 3062. Né? No YouTube? Lá do clube, o Marcos. YouTube, vai lá, Marcos, fala aí. Clube de Tiro AM. Clube de Tiro AM. Procura lá no YouTube, né? Facebook e no Instagram. Olha aí, a gente vai fazer uma matéria lá com o senhor com drone. Olha, será um prazer recebê-lo. E já fica aqui um reforço a esse convite. Podem ir, nós vamos planejar lá uma competição nós três, tá bom? Eita, Sadraque chega a rio ali. Vamos escolher, bota ele também, né? Vamos botar o Sadraque pra tirar lá, mano. Melhores armas, a melhor munição pra gente competir, tá? Então pronto, tá confirmado aí, o nosso coronel já fez o convite, vamos... Rapaz, será que é uma certa... Coronel, eu sou reservista de... Será que eu dá tiro alguma coisa? 2005, tem que ter isso é enferrujado, já não dá lanche agora. Mas quem aprende a tirar... lanche agora. Uma vez soldado, sempre soldado. É verdade. Entendeu? Não tem como tirar da parada. Então, pode falar, né? Tá, então eu finalizo agradecendo Coronel. E reforçando aí o convite. Leve todos, venha para o mundo das armas, que quem entra no clube de tiro não se arrepende. Todos são pessoas do bem, são pessoas inclusive que têm uma parcela de contribuição também na segurança, são pessoas que aprendem a manusear armas, aprendem a ter responsabilidade. Então lá no clube é tudo de bom. Você vai aprender muita coisa. Eu já quero mandar um salve para Rubiene, Dax Guilherme, o Ricardo, o Nicolas DK, área divertida, o meu diretor Sadraque, o meu apresentador Euler Neves, a doutora Adriana Guimarães e a nossa cerimonialista Regina, né, que são nossos parceiros, e também toda a galera de Manaus que está compartilhando, curtindo aí, já passamos de 200, meu irmão, eu pensei que não ia nem ter compartilhamento, né, Sadraque, mas graças a Deus, né, a gente, graças a Deus, tem alcançado uma multidão de pessoas. Nós estamos chegando já a quase 20 mil seguidores na nossa fanpage. É novinha, coronel, entendeu? Essa página a gente está com 3 meses trabalhando, já estamos chegando a 20 mil seguidores, porque a gente tem outras páginas, tem de 30, de 40, de 50. Só que a gente fez essa página da MDS agora, 3 meses, só para TV. E graças a Deus todo mundo está seguindo. Já são 20 mil pessoas já seguindo. Parabéns, né? Então, coronel... Eu vim para o lugar certo, então, viu? Um abraço também ao Zé Carlos, o nosso Chícaro, o Zé Chícaro, que também trabalha na divulgação, é o nosso Alexandre Garcia, né? Muito bom. Então pronto, já quero finalizar aqui com o meu apresentador Euler Neves. Coronel, continência total para o senhor. O senhor é 1000, é 1 milhão, né? Só tenho a agradecer a Deus pela vida dessas autoridades que têm vindo aqui no nosso podcast, né? O nosso delegado Costa Silva, que a gente não vai esquecer também, na reverência dele. O nosso amigo também, Sargento Coutinho, também, que está nas atividades, com certeza está de serviço hoje, né? Toda a área aí, meu. Como é que é? Toda a área, hein, galera?
área. Tô na área. Ei, camarada, muita gente boa. Conheço os dois, são meus amigos. Pois é. Deixa um forte abraço para Nando. Então pronto, tá aqui o nosso coronel. Entre em contato aí pelo telefone que ele falou. Mais uma vez aí o telefone. 99132-3062. É isso aí. Venha pra escola de tiro, meu irmão. Faça tudo direitinho, que aí vocês não vão encontrar com o Coutinho aí na rua ou o delegado Costa e Silva, meu irmão, que são autoridades máximas, meu irmão, da nossa cidade. Coronel, tamo junto. Muito obrigado a todos. Esse foi mais um MDS TV podcast aí com meu irmão Sadraque, meu irmão Heller Neves e, é claro, Kiko de Carregaton. E que comece na festa, meu irmão. Até a próxima, se Deus quiser.